Eu acho que o que o Paulo está trazendo é importante numa perspectiva técnica. Eu acho que nós tivemos uma mesa que acabou de sair com muito peso, assim, doutores de referência. E uma das coisas que eu queria mostrar é a dificuldade que a gente tem nessa perspectiva da dependência química. Então, independentemente se essa porta se inicia no álcool ou na maconha, o que os estudos têm mostrado é que o oposto de dependência não é abstinência, são vínculos, conexões. Então, mais importante do que ter uma vida abstêmica é ter uma vida com muitas conexões, para que de alguma maneira isso traga mais resiliência. Então acho que esse é o nosso desafio. A gente discute aí o canabidiol, o uso recreativo da cannabis, mas como é que a gente pode discutir construções de vínculos, né? Então eu represento aqui o governo do estado. O governo do estado hoje tem o estado de São Paulo tem um dos programas mais fortes estaduais, que é o programa Recomeço. É um programa que se relaciona muito com as comunidades terapêuticas e com os hospitais psiquiátricos. E esse ano a gente começou um processo de entender como andam o funcionamento das comunidades terapêuticas do programa Recomeço. Quais seriam os números, como é que a gente faria para avaliar uma comunidade, quais são as comunidades que têm bons resultados, quais são as comunidades que não têm bons resultados. Então, uma das coisas é o seguinte, a gente queria entender como é que estavam as vagas do programa e, mantendo essa relação de uma perspectiva técnica, como é que a gente faria para construir dados e indicadores para avaliar essas comunidades. A gente no estado de São Paulo é dividido por regiões. Na Secretaria do Desenvolvimento Social a gente tem as DRADs, que são as diretorias regionais da assistência e desenvolvimento social. E uma das coisas que a gente gostaria de avaliar também no programa era se a oferta de vagas tinha uma relação positiva com a demanda do estado. Será que a gente tem hoje muitas vagas? Será que a gente precisaria de mais vagas? Então, coisas nesse sentido a gente gostaria de analisar. E aí a primeira coisa que fica é o seguinte, quanto tempo as pessoas estão passando dentro das comunidades do programa Recomeço? Qual é a taxa média de permanência de um acolhido dentro de uma comunidade? Então eu queria mostrar para vocês aí um gráfico médio, com todas as comunidades do programa Recomeço e a taxa de permanência. Então, nesse eixo de baixo aqui dos dias de acolhimento, é isso. Então, 0 dias, 100 dias, 200, 300. Então, é muito intrigante ler. Primeiro que nas duas primeiras curvas verticais lá, a gente tem mais ou menos entre 7 e 14 dias, uma taxa de desistência de 20%. E aí quando isso vai para quase 80 dias, são 36% das pessoas desistem do programa. Quando a gente foi analisar os números, a gente percebia uma taxa de permanência média das nossas comunidades de aproximadamente 70 dias. Então, quando a gente entende que uma das coisas mais importantes para o processo de reintegração social é a reconstrução dos vínculos, e aí não necessariamente exclusivamente dos vínculos familiares. Então, quando a gente discute muitos direitos que foram negligenciados. Então, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de saúde, de trabalho, de moradia. A maioria da população acolhida no programa Recomeço são pessoas de extrema vulnerabilidade. Então, você pensa, como é que eu vou construir um programa que seja efetivo em até 70 dias? É um desafio muito grande,
Que programa terapêutico é esse que consegue proporcionar uma mudança em 70 dias? Como é que eu tenho uma pessoa que tem um histórico distante da educação, 80% das pessoas acolhidas não concluíram o ensino fundamental, e em 70 dias você vai, vamos voltar aos estudos. Então, assim, é muito complexo. E esse é só um dos dados, assim, que a gente foi percebendo que precisaria ser analisado. Então, quais eram as tratativas que a gente ia adotar para conseguir modificar a permanência dentro da comunidade, para trabalhar essa reconstrução dos vínculos e aí gerar mudança. Então a gente fez um modelo matemático, é uma coisa muito complexa, por isso que eu estou mostrando para vocês aqui um dos dados, né? Nós construímos um indicador que tem 4 variáveis, são 4 variáveis que formam um indicador, 3 variáveis quantitativas e uma variável qualitativa. Então essa é uma das variáveis quantitativas, que é a taxa de permanência. Então é muito complexo. Pode voltar no gráfico. Só uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Então, a gente, para tentar trazer um pouco de equidade nessa perspectiva de comparar as comunidades, então quando vocês enxergam aquelas 2 linhas pontilhadas vermelhas, que representam entre 7 e 14 dias, a gente queria mostrar o quê? Se um acolhido desistiu entre 7 e 14 dias, a gente considera que essa desistência não tem muita responsabilidade da comunidade, porque às vezes ele foi acolhido e tem diversas motivações para isso. Então pode ser que ele tenha se arrependido, pode ser que ele não tenha se adaptado, uma série de fatores. Então a gente entende, nesse momento ele não tem tanta responsabilidade assim. E a partir daí, é como se crescesse a responsabilidade da comunidade. Então, assim, numa linguagem popular, nós estamos dizendo assim, esses primeiros 15 dias aqui, eles são um café com leite. E a partir daí, eu vou começar a contabilizar isso. Matematicamente, a gente extrapola pesos. Então, fala, essa fase aqui pesa menos, aquela fase pesa mais, essa aqui pesa um pouco mais. Então, o programa hoje, no recomeço, é no máximo de 6 meses. Então, a gente entendia que assim, até os 180 dias é o máximo da permanência. Então, a gente colocou ali 162 dias, atribuindo aí um desvio de mais ou menos 10%. Então, um pouco para menos, um pouco para mais. Por quê? Nós não estamos falando de tempo, né? Não, então 180 dias e ele está bom, conseguiu reconstruir tudo. Não, não é isso. Às vezes um pouco mais cedo, às vezes um pouco mais tarde. Então, trazer um pouco de flexibilidade. Por isso que tem essa equação assustadora aqui embaixo, aqui do gama, que é 0,33, abre chaves e etc, etc. Tudo isso é para conseguir fazer esse indicador de maneira ponderada. Então, como é que eu atribuo peso para um momento que a comunidade tem mais responsabilidades? Como é que eu dou uma colher de chá para um momento que a comunidade tem menos responsabilidade? Então, nesse sentido, uma coisa que eu queria que vocês observassem, Nath, eu vou pedir um favor, para a gente ir mostrando os gráficos. O que eu quero que vocês vejam é como é que a curva vai se transformando. Cada gráfico desse agora é de uma comunidade. Então, o que eu queria que vocês percebessem é como é que a curva vai se modificando conforme a gente vai mudando de comunidade. Vai passando, Nath. Então, essa está bem para cima, já mudou a concavidade, está vendo? Vai indo, pode ir indo. Pode ir indo. Pode ir indo. Isso. Olha como ela muda, olha como a curva muda. Vai mudando, 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 mudando. Pode ir até o final. Então, o que a gente diz é o seguinte. Quando a gente analisa uma curva, a gente analisa o comportamento. Então, é muito interessante. Eu quero que vocês vejam a última. A gente fala assim, que ela está com a boca para baixo. E a primeirona lá estava com a boca para cima. Então, conforme foi mudando as comunidades, a concavidade da curva mudou drasticamente.
Então, uma das primeiras coisas que a gente percebe é a importância das comunidades do programa Recomeço terem um pouco mais de coesão. Então, porque elas têm comportamentos muito distintos. Se a gente tem atendido mais ou menos o mesmo público, se a gente tem mais ou menos o mesmo objetivo, se a gente tem mais ou menos o mesmo tempo, se a gente está lidando mais ou menos com a mesma problemática, mais ou menos por quê? Porque existem algumas peculiaridades, mas a gente tem mais sinergia, assim, tem mais repetições, a gente diz. Então, a média de idade é mais ou menos a mesma, a droga de utilização é mais ou menos a mesma, o tempo daqueles que estão em situação de rua é mais ou menos o mesmo, os vínculos familiares fragilizados são mais ou menos os mesmos. Então, assim, para finalizar, porque o Paulo já está me olhando ali, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: nós, como Estado de São Paulo e como Programa Recomeço, a gente tem se esforçado para entender como é que as comunidades têm reagido a essa demanda, independentemente de como esse acolhido chega. Nós temos nos esforçado para trazer uma perspectiva técnica para isso, e o que eu queria apresentar para vocês aqui hoje é um estudo simples, é um estudo matemático e estatístico. O indicador é composto por 4 variáveis, essa é uma das variáveis, tá? E que se vocês, de alguma maneira, quiserem falar ou discutir a abordagem das comunidades, do programa, o que nós estamos querendo dizer com coesão, com sinergia, que a gente está à disposição. Hoje nós estamos aqui mais ou menos em 10 pessoas do governo do Estado. E, Paulo, parabéns pelo evento aí. Muito obrigado, viu? Falou, Rodrigão. Aproveitando, agora eu vou provocar o Nelson. Você vê o programa Recomeço tem quantas comunidades? 67. Fazenda Esperança tem quantas fazendas? 144. 144. Na minha opinião, Nelson, alguém que tem 144, vou falar na visão de marketing, tá? Na minha visão, qualquer empresa que tem 144 franquias ou lojas, é porque ela faz o trabalho direito. Senão ela não estaria assim, nesse tamanho. Com quantos acolhidos? 3.500. 3.500 acolhidos. Então eu vou fazer aqui 2 provocações. A primeira é o seguinte: a experiência de vocês, com certeza, é uma experiência única que está dando certo. Ela precisa ser transformada em evidência. O que é evidência? É pegar essa experiência, pegar todos esses indicadores, por exemplo, que o Rodrigo fez, e durante 1 ano trabalhar esses indicadores, para que no final do ano a gente tenha indicadores para mostrar que essa experiência realmente mostra uma evidência correta que pode ser replicada para todos os outros. Jesus já falava que um candelabro, a luz tem que ficar no alto para ser passada para todos. Então, essa é uma sugestão que eu faço à Fazenda Esperança, da importância de fazer esse trabalho técnico de indicadores, para que essa experiência magnífica que vocês têm, possa ser transformado até num artigo científico, para que o capítulo nacional leve para outros países. E passando essa sugestão, eu vou falar um pouco sobre a questão da maconha. Vocês tendo os 3.500 acolhidos, o que você pode dizer para a gente? O que é a maconha para todos eles, né? Porque assim, a gente percebe no dia a dia, eu que tenho 2 filhos, outros pais, eles realmente acham que álcool, tabaco e maconha não é droga. Droga para eles é cocaína e crack. Não estou falando do nosso público que no dia a dia entende disso daí, eu estou falando do público que não tem nenhum problema, mas que depois, quando tiver, vai buscar informação, só que aí já era, né? Então, eu gostaria que você falasse rapidamente um pouco sobre a questão da maconha, com esse total de dependência que você tem. Boa tarde.
Bom, em primeiro lugar, eu quero me sentir assim à vontade, assim com vocês, porque meu coração está aqui, está disparando dentro do peito, porque nós não estamos assim acostumados a explicar o que significa comunidade terapêutica. Porque, como aconteceu com a maioria de vocês, nós começamos a viver, experimentar, e depois pedem para a gente explicar. Não é assim que acontece? E é o mérito dessa experiência que o Dedé e o Paulo estão fazendo, para que, com a ajuda aqui dos nossos, chamo de irmãos, né, a gente possa se entender, porque o olhar de fora faz com que a gente compreenda o que está acontecendo. Então, ouvindo o Augusto Cury, tudo que foi falado hoje de manhã, hoje eu estava lá na outra sala da sobriedade, né, ouvindo o Marcelo, né, que está nos ajudando a nos entender, né, Maurício, a esposa me perdoa, né? Então, a gente está se entendendo e é o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu não consigo dar a resposta à pergunta que você fez sem lembrar da experiência. E aí a experiência é fundante, porque em 1983, meus pais não estavam aqui no Brasil, papai e mamãe trabalhavam na África, né? Eu já estava fazendo uma experiência com Frei Hans na paróquia, muito forte, profunda, e uma delas foi que quando eu voltava do trabalho e da paróquia, passava por uma esquina onde se encontravam 20 jovens para se drogar. Nós estamos falando da época da maconha, né? A cocaína ainda não estava no circuito. Então, era aquele grupo de maconheiro que se encontravam lá, e os pais estavam desesperados, muitos pais vinham falar com o Frei Hans, e eu, como todos, passava lá com medo. E o Frei nos ajudava sempre a abrir o coração e a alma para enxergar, né, a presença de Deus nesses jovens, e superando o medo, comecei a ter um encontro com eles. E eu me lembro quando, e aqui eu já vou ao encontro da sua pergunta, né, eu me lembro quando, para me aproximar e perder o medo, eu entendi que eu não deveria chegar lá com uma atitude moralista e muito menos interesseira. Ou seja, interesseira no bom sentido. Quem mais quer que esse jovem saia daquela situação? Principalmente os pais. Mas eu tinha entendido que deveria ser uma abordagem mesmo gratuita, espiritual, de encontro com Deus, sem precisar que eles mudem. E aí, entendi numa frase do Evangelho que diz: fiz-me fraco com os fracos, fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns para Cristo, né? Que não deveria ser uma abordagem falando de Deus ou de religião. Encontrei com um desses jovens, cumprimentei-o e pedi se ele podia me ensinar a fazer uma pulseira de artesanato. Eu descobri que ele sabia fazer. E ele me chamou para ir na sua casa. Quando eu cheguei na casa dele e começou a me ensinar o que sabia, eu fiquei impressionado que, espontaneamente, ele começou a contar a sua história. E, especialmente, se emocionou quando falou da sua mãe, né? Porque ele não conseguia mudar aquela situação, eu não tinha falado absolutamente nada, ele que falou que ele estava vendo que a sua mãe estava sucumbindo, né? E depois fiquei 2 horas, acabei fazendo 3 pulseiras e saí. Quando estava para sair, ele me pegou no braço, olhou nos olhos e disse: eu quero te dizer uma coisa, eu sinto que pela primeira vez na minha vida eu encontrei um amigo de verdade. E me deu um abraço. Eu saí da casa dele com uma alegria que poucas vezes na minha vida eu tinha experimentado, né? Acho que semelhante àquela que você experimentou, né, Dedé? E ele me introduziu no grupo e fez eu perder o medo, porque ainda eu tinha medo, né? E aí aconteceram muitos outros fatos, não dá para contar, mas eu vou contar mais um para chegar na resposta. Meu único meio de locomoção era a bicicleta. E um deles, quando eu estava a gente já tinha criado amizade, e eles me respeitavam muito, faziam questão de eu ficasse lá no meio deles, não ofereciam a droga. Ao contrário, como era uma esquina, eles usavam e, quando queriam usar, se afastavam de mim para usar do outro lado, para depois voltar, né? Eu sentia nisso assim uma atitude de retribuição àquela atitude gratuita de estar no meio deles sem julgá-los. E um deles um dia se aproximou e disse: você pode me emprestar sua bicicleta? Eu, em questão de segundos, claro, não era tão ingênuo de pensar que pode ser que eu não ia tê-la de volta, né? Mas aí entreguei na mão dele,
pensando em fazer mais um ato de gratuidade. E 2 dias depois, esse jovem me devolveu a bicicleta toda lavada e me colocou um dispositivo que faltava no banco de trás e me revelou que estava junto com outro colega com a intenção explícita de trocar por droga, porque naqueles dias estava faltando droga lá na esquina, mas não teve coragem e ficou muito tocado com aquela atitude. Depois disso, do que aconteceu, o que foi com ele na garupa e saiu e disse assim para ele: você continua sozinho, eu não quero pesar na bola com esse cara. E aí desceu, ele me procurou, e aí me disse algo que nós contamos para todos os jovens que passam pela fazenda, né, e que, para mim, foi o grito de todos os jovens que não só passam na fazenda, mas em todos os programas, em todas as comunidades nossas. Né. Para mim, o grito que ele deu, quando conversou comigo, revela exatamente, para mim, o argumento maior da não legalização da maconha. Ele falou assim: Nelson, eu não quero mais chegar em casa e ver a minha mãe sofrer. Eu necessito de uma pessoa que me acompanhe 24 horas. Preciso de ajuda. Sinto que sozinho eu não vou conseguir. Faz 1 semana que eu não coloco um cigarro de maconha na boca. Eu quero sair dessa. Me leve para onde você quiser. Eu estava com 20 anos de idade, nenhum pensamento de que ia nascer uma comunidade, nada. Então convidei ele para vir participar conosco na paróquia, com o Frei Hans, na missa, porque eu entendi claramente que eu não poderia ser essa pessoa que poderia acompanhá-lo 24 horas. Claramente entendi que aquele grito que ele estava dando ultrapassava minha capacidade de poder acompanhá-lo, e entendi que devia dar e revelar o motivo pelo qual eu tinha ido lá. Existe algo dentro do coração do homem que se chama consciência, e a outra coisa que nos explicou muito bem o Augusto Cury, que se chama liberdade, que é cerceada e é inibida e que sente necessidade, porque senão, como é que eles chegaram para mim para pedir ajuda, sendo que em momento algum, nos 2 meses que eu estava com eles, toquei nesse assunto? Por quê? Para quê? Né? Então isso reforça para mim, com todos esses jovens, hoje já passaram 30 mil, né, o motivo pelo qual, com clara identidade, a gente oferece para eles essa proposta que, junto com todos vocês, em todas as comunidades, não sinto que é só a fazenda, né, a gente se sente num universo tão grande de tantas comunidades que nasceram, né, no mundo todo. Agora nós estamos na Europa enfrentando, né, é a terra da minha mãe, né, ela é italiana, né, e com muita alegria fui para lá para abrir a primeira. Agora já são 2 comunidades na Itália, 7 comunidades na Alemanha. A gente sentiu, né, a dor de muitas famílias, porque no desenvolvimento da questão da legalização, que em vários países já acontece, como também no Uruguai, né, as famílias estão desesperadas por conta de que está sendo comprometida essa questão da consciência de liberdade que está dentro do coração de cada menino, de cada menina, né, e muito mais ainda dos pais, né, que não suportam. Esses dias um jovem de 14 anos foi para lá, é outra discussão essa questão dos menores, né, nas comunidades que nós estamos fazendo, né, e só é usuário de maconha e não tem muito tempo. Né, por que ele procura, por que os pais vêm desesperados? Né, eles nem estão sabendo dessa discussão nossa de legalização, não legalização, simplesmente vêm porque estão desesperados. Quer dizer, se prova que realmente tem algo por trás disso que revela uma verdade, né? Desculpa se eu me estendi, mas era... Uma salva de palmas para o Nelson, gente. Literalmente o fundador da alma da Fazenda Esperança. E essa experiência realmente tem que virar um artigo científico, na minha opinião, porque, como o Dedé fala, ciência e fé vêm de Deus. Pegando o gancho, Claudemir, para quem não sabe, era policial militar, não sei se né? Se não, como é que funciona, né? E ele trabalhou no ProERD, ele era o cara que dava treinamento do programa ProERD para os outros policiais. Depois ele foi trabalhar junto com o Dr. Mário Sérgio Sobrinho, que também era policial, antes de ser promotor e ser procurador, né? E trabalhou na coordenadoria, que hoje está o Rodrigo. Aqui está a história do COED, está aqui. E o Claudemir saiu e voltou
E foi muito interessante que o Rodrigo me entrevistou como entrevista de gestão mesmo, né, Rodrigo? Que a gente faz em empresa privada. E ele está fazendo um trabalho muito legal em prevenção. Eu gostaria que você desse um overview aí do que você está fazendo, como você está fazendo, e pegar sempre um gancho nessa linha de argumentação de maconha. Bom, eu vou seguir os passos do Rodrigo aqui. Eu também não gosto muito de falar sentado, então eu vou falar em pé. Eu gosto de tentar se aproximar um pouco mais das pessoas. Você tem aí a minha apresentação, por gentileza, show? Então vamos lá. Eu gostaria de, falando sobre essa questão da legalização, eu coloquei até esse tema, né? Legalização das drogas não é prevenção às drogas, né? Pode ser alguma coisa bem polêmica, mas eu gostaria de que a gente tivesse sempre em mente qual que é o objetivo da prevenção, né? Então, qual que é o objetivo da prevenção? Se a gente pensar em indicadores de prevenção... obrigado. Se a gente pensar em indicadores de prevenção, a gente vai sempre pensar o seguinte: redução do consumo, redução de uso problemático, retardo do primeiro uso. Então, quanto mais tarde as pessoas começarem a usar, também é um resultado, um indicador desejável. E o Golden Goal, aí, a meta que seria, para a sociedade de modo geral, seria uma utopia, mas seria a abstinência total, né? A gente não consegue hoje imaginar uma sociedade totalmente abstinente de drogas, né? Até porque o cafezinho também é droga, né? Então, quanto mais a gente conseguir esses indicadores, melhor. Então, assim, a pergunta que eu quero fazer só inicialmente, só para a gente pensar. Se a gente legalizar as drogas, ou se a gente legalizar a maconha, mais pessoas vão deixar de usar? É a primeira pergunta. Segunda pergunta: se a gente legalizar as drogas, se a gente legalizar a maconha, especificamente, os nossos jovens vão usar menos? As pessoas que estão usando agora vão usar menos? Porque está legalizado? Só uma pergunta para a gente refletir. Tá? Então, eu estou querendo fazer um link da legalização, do impacto da legalização na sociedade com a prevenção, com os resultados desejáveis de prevenção. Se a gente pensar que, se a gente quiser fazer política pública ou qualquer ação para prevenção, a gente tem que pensar em reduzir o consumo, porque você só consegue minimizar o impacto negativo do consumo através de redução de consumo, né? Retardo do uso, retardo do primeiro uso, né? E a abstinência do uso. Tá? Então, vamos lá. Então, eu queria falar sobre alguns argumentos. Tá? Então, um dos argumentos dos defensores da legalização é o seguinte: que a legalização colocaria fim à parte exageradamente lucrativa do negócio do narcotráfico. Então, vou me ater primeiramente a essa primeira parte. A gente sabe que o narcotráfico é um mercado bilionário. É um negócio, é business. Né? Tanto é que a indústria da maconha, hoje, nos países onde a maconha é legalizada para uso recreativo, ela é uma indústria bilionária, só falando de maconha, sem falar de álcool, tabaco, ou cocaína, ou crack, ou qualquer outra coisa. Só a indústria da maconha já é bilionária. Né? Então, se a gente pensar assim no Brasil ou em outros países onde a maconha não é legalizada, a gente sabe que os traficantes, em vários níveis, né? Mas os traficantes, principalmente aqueles que financiam o tráfico, eles lucram muito, é muito dinheiro, porque a demanda é grande. Então, eles só lucram porque tem demanda. Né? Por que o dono do Burger King está bilionário? Porque tem demanda. Por que o dono do Uber está bilionário? Porque tem demanda. É mercado. Né? Então, de repente, se o governo passasse a controlar parte do mercado, de uma fatia do mercado, iria diminuir o lucro dos narcotraficantes? Primeira pergunta. Lógico, uma parte do mercado, a fatia do mercado ia passar a gerar imposto, ia passar para o governo, ou para quem fosse vender legalmente a substância. Né? Só que aí vem a outra questão: ao trazer para a superfície o mercado negro existente. Então, assim, o exemplo do Uruguai, né?
Algumas pessoas acham também, e vou falar um pouquinho depois sobre isso, que a legalização poria fim aos crimes ou reduziria a violência. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então é o seguinte, vou dar um exemplo. Nós temos no Brasil tabaco e álcool legalizado, certo? Sabia que grande parte do tabaco vendido no Brasil é ilegal? Ou seja, nós temos tráfico ilegal de tabaco. Existe uma pesquisa na Europa que foi feita sobre o comércio de álcool no mundo. Cerca de 1/4 do álcool vendido no mundo, é ilegal. Tráfico ilegal de álcool. 2 drogas legalizadas. Né? E a cada 10 bebidas alcoólicas que são ilegais, 8 são destiladas. Olha só que interessante. Então, nós temos drogas legalizadas no mundo, como tabaco e álcool, e a gente não acaba com o mercado ilegal. Né? É mais ou menos a gente pensar assim, a gente tem um exemplo dos produtos pirateados. Né? Quantos produtos pirateados existem? Mercado ilegal. Então, esse argumento ele cai por terra, as pessoas acharem assim, ó, a partir do momento que a gente legalizar a maconha, o tráfico vai acabar. O mercado ilegal vai acabar. Não acabou para o álcool, não acabou para o tabaco, e não acabou para o Nike, não acabou para Adidas. Né? Vai continuar. Porque quem está ganhando dinheiro com isso, vai querer continuar ganhando dinheiro com isso. Né? Então, uma outra coisa relativa a isso, né, sobre o preço. Vamos pensar um pouquinho... Tem alguém, além do Paulo aqui, tem alguém de marketing aí, não? Tem, não? Vamos pensar um pouquinho no mercado, em demanda de mercado. O preço ele funciona de acordo com a oferta e demanda, certo? Existe uma grande demanda por drogas, certo? Tanto de drogas legalizadas como tabaco e álcool, como qualquer outra droga, como maconha em si. Vamos falar especificamente sobre maconha. Imagina se o governo decidisse legalizar a maconha para uso recreativo. Tá? Se o governo decidisse plantar maconha para tentar controlar a venda e vender nas farmácias ou em postos de venda. Imagina se isso acontecesse. Ia pegar uma fatia, certo? Porque algum pessoal ia querer comprar maconha legalizada. Né? Só que é o seguinte, será que o preço que o governo ia oferecer para o mercado seria menor ou maior do que o preço no mercado negro? O preço taxado ia ser maior ou menor? Só que, mesmo assim, o governo, numa hipótese, né, já pensou o governo federal vendendo maconha? Então, mesmo assim, o que acontece? Quando a concorrência é maior, o que acontece? O preço cai. Ou seja, o preço vendido da maconha legalizada seria mais alto. E para ganhar o mercado, para chamar mais os clientes, atrair mais os clientes, o traficante ia vender mais barato ainda. Porque ele já estaria perdendo o mercado. E as evidências científicas dizem o seguinte, que preço é um grande indicador para acesso. Quanto mais barata a droga, maior é o acesso a ela, maior é o consumo. Então, as pessoas passariam a consumir mais e procurariam mais o traficante. Tá? Então, esses foram alguns três pontos. Outra questão sobre eliminar o tráfico. Como eu já falei, a gente tem vários produtos hoje legalizados e a gente tem vários produtos pirateados. A gente tem tabaco, é só ir aqui em São Paulo, aqui na Dom Pedro. Quem já foi na estação Dom Pedro aqui de São Paulo, a gente vê uísque, né, vodka, a gente vê cigarro, tudo vendido de forma ilegal. Eles não têm licença para vender, muitas vezes é produto de contrabando, muitas vezes são produtos feitos com má qualidade. O tráfico ilegal continua. E é muito dinheiro. Existe muito dinheiro por trás do tráfico ilegal de álcool e tabaco. E aí eu pergunto para vocês, com a legalização, vai acabar com o tráfico? O que vocês acham? Sim ou não? Não vai acabar com o tráfico. E a nossa história já mostra isso. A história está mostrando isso. As evidências históricas estão mostrando isso. Não acabou lá na Holanda, né? Não acabou em Portugal. Não acabou nos Estados Unidos.
Né? Imagina só que os traficantes vão parar de vender droga. Olha, porque agora o governo decidiu vender maconha legalmente. Agora eu vou ter que mudar de negócio, né? Porque agora vou vender sorvete, vou vender bombom, chocolate. Né? O traficante está ganhando R$10.000 por semana, vou falar dependendo do traficante, né? Está ganhando R$10.000 por semana, ou R$10.000 por dia, ou R$10.000 por hora. Você acha que ele vai querer parar de ganhar R$10.000 por hora, ou R$10.000 por dia? Ele vai querer entregar isso simplesmente porque o governo decidiu vender? O que vocês acham? Né? Então, a legalização não elimina o tráfico. Tá? Essa é um outro argumento que cai por terra. Outro argumento, olha, se a gente legalizar a maconha, a gente vai diminuir o encarceramento. As pessoas não vão, porque os traficantes não vão existir mais, né? Porque vão vender sorvete e chocolate, não vão vender mais droga, então as pessoas... Ou então eles vão migrar, né? Imagina só a situação. O traficante trocou tiro com a polícia, matou, roubou, e aí, de repente, a venda de maconha deixa de ser crime. Temos aqui um procurador de justiça, Dr. Mário, meu amigo. A lei sempre retroagirá em benefício? Não retroage para prejudicar o réu. Ela está daqui para frente, nunca para trás. Exatamente. A lei nunca retroagirá para prejudicar o réu. Ou seja, se fosse criada uma lei que a maconha seria legalizada, ou seja, a venda da maconha deixaria de ser crime, todos os traficantes que venderam, todos os crimes de tráfico seriam anistiados. Todos os traficantes seriam anistiados. No crime de tráfico, no caso. Não no crime de roubo, né? Mas no crime de tráfico. Eles não iam cumprir mais pena, não iam ser julgados, os processos seriam extintos. Os processos seriam extintos. Não é isso? E olha só, ele passou a vida toda na ilegalidade, aí ele montou agora uma vendinha, porque é legal, montou uma vendinha para vender maconha, e agora tudo bem. Então, agora está legalizado, agora eu emito nota fiscal. Agora eu sou legal. Né? Imagina isso acontecendo. Aí o que acontece? Só que a gente sabe o seguinte, vocês acham que o traficante vai querer pagar imposto? Pô, eu estou ganhando R$100.000 por semana. Pô, isso aqui está dando certo para caramba. Né? Vamos pensar mercadologicamente, no mercado mesmo, na dinâmica do mercado. Ele está ganhando R$100.000 por semana. Ele vai querer pagar imposto para o governo? Ou ele vai querer concorrer com o governo com uma substância mais barata para pegar a fatia do governo? O que vocês acham? As pessoas vão deixar de vender produto pirateado? Então, a fatia do mercado negro vai diminuir e as disputas por território vão aumentar. O exemplo que aconteceu no Uruguai. O Uruguai realmente pegou uma fatia do mercado com a legalização da maconha. Ele pegou uma fatia do mercado e, com isso, aumentou também. Os traficantes não deixaram de vender, continuaram no mercado negro, o tráfico continuou, só que houve mais disputas por territórios de venda de drogas, entre os traficantes mesmo. Então, o número de homicídios, depois da legalização da maconha no Uruguai, aumentou drasticamente. Porque houve muitos conflitos entre traficantes por disputa por território. E outra, a polícia ela vai ter que continuar fazendo o seu trabalho. Vocês acham que a polícia vai deixar... Agora a gente não prende mais traficante, porque o traficante não está fazendo mais tráfico. A polícia vai continuar fazendo o seu trabalho e os encarceramentos vão continuar. Então, também é um outro argumento que cai por terra. A legalização não vai diminuir o encarceramento. Tá? Diminuiria se as pessoas parassem de traficar, se as pessoas parassem de cometer crimes. Tá? Então, vamos lá. Redução drástica do crime, né? Como a gente já falou, a legalização ela não elimina o tráfico. Então, em razão disso, já falei sobre as disputas, né, pelo mercado ilegal, que aumenta a violência, principalmente homicídios. Olha só, isso que aconteceu no Uruguai. O Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes.
Só a capital paulista, cabe 4 Uruguais dentro da capital paulista. Dá para comparar Uruguai com o Brasil? É uma boa comparação? Outra coisa, o mercado regulado da droga faz com que o preço seja mais alto em postos de venda. Já falei sobre isso, né? E quem não tem condições de comprar, vai continuar comprando no mercado negro. Tá? E a polícia vai ter que continuar reprimindo o tráfico. Então, é uma ilusão a gente achar que a legalização da maconha ou das drogas vai resolver todos os problemas de crime. Que as pessoas vão deixar de cometer crime simplesmente porque uma substância está legalizada. Né? Outra coisa, como o crime não vai acabar, como o tráfico não vai acabar com a legalização ela não elimina os crimes de lavagem de dinheiro, né? Elas não eliminam subornos, porque vai continuar. Os agentes públicos que são corruptos e que são beneficiados pelo mercado negro vão continuar querendo esse benefício, né? E isso não vai acabar com a corrupção, tá? Que é um outro argumento que cai por terra. Tá? Em uma sociedade onde as drogas são legais, o número de vítimas inocentes produzidas pelo consumo e venda de entorpecentes seria reduzido substancialmente. Novamente, né? Os conflitos entre a polícia e traficantes vão continuar, porque o tráfico não vai acabar. E a polícia vai ter que fazer o seu trabalho. Vai ter que continuar fazendo o seu trabalho. Com a legalização, o acesso e a aceitação social cresce. Imagina só, se amanhã legalizassem, se passasse no Congresso, o governo federal aceitasse, se passasse lá a lei que legaliza a maconha, o que ia acontecer com os jovens? O que o jovem ia pensar? Puxa, agora é legal. Sabe o que aconteceu no Uruguai? Uma coisa interessante, Paulo, que aconteceu no Uruguai? O consumo de cannabis, de maconha, entre os idosos aumentou mais de 200%. No Uruguai. Aumentou mais. É um fenômeno interessante. Os idosos. Eu fiquei pensando, né? O que o idoso começou a pensar no Uruguai? Eu já estou no fim da vida mesmo, né? Estou no fim da vida. É legal. Aumentou 200%. Tem gente achando que a legalização diminui o consumo, né? E o jovem? O que será que o jovem vai pensar, né? Vamos pensar num jovem de 14 ou 15 anos, ou 12 anos. Se é legalizado, né? E outra coisa. Acho que está no outro slide aqui. Né? A legalização conduzirá a sociedade a aprender a conviver com as drogas, tal e como tem feito com outras substâncias como álcool e cigarro. Ou seja, a gente vai aprender a conviver com o maconha do jeito que a gente aprendeu a conviver com cigarro e tabaco. Aí eu pergunto para vocês, a sociedade realmente sabe conviver com o álcool e com o cigarro? As pessoas respeitam umas às outras. A gente teve um progresso com o tabaco, certo? A gente teve um progresso com o tabaco, até de comportamento. Só que a gente já tem outras substâncias relacionadas, tem outras formas de administração do tabaco que já estão sendo inseridas no mercado e também está mudando o comportamento. As pessoas bebem e não dirigem? As pessoas bebem e não cometem agressões? As pessoas bebem e não cometem abusos? A gente realmente sabe conviver com álcool? E será que isso vai acontecer? Quem está achando que isso vai acontecer se legalizar a maconha? Só para encerrar. Essa é boa. Esse argumento é bom, é o último, acho, pessoal. Já vou passar o tempo aqui. A legalização favorece a nossa liberdade e autonomia como indivíduos. A legalização favorece a nossa autonomia, nós precisamos de liberdade. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Eu sempre tenho uma reflexão a seguinte. O uso de substâncias psicoativas é uma escolha, certo? Quem usa, escolhe, é uma escolha individual. Porém, o impacto não é individual. Os desdobramentos não são individuais. Você usa uma substância psicoativa e você impacta outras pessoas. Né? Existem pesquisas que, no mínimo, são 4 pessoas
A média são 4 pessoas, a cada um usuário problemático de substâncias psicoativas, 4 pessoas no mínimo são impactadas. Então não é a minha liberdade, eu uso, eu afeto só a mim. Você vai afetar outras pessoas também. E o poder público tem a responsabilidade de zelar pelo bem-estar da sociedade. Então, o gestor, a pessoa que está numa posição de tomada de decisão, ele não pode ser irresponsável a tal ponto de tomar decisões que vão impactar, vão atrapalhar, vão impactar diretamente no bem-estar da sociedade. Então, pessoas inocentes, eu estou falando de terceiros, são impactadas, são prejudicadas por causa do uso de substâncias psicoativas. E outra, a pessoa pensa assim, puxa, a legalização favorece a minha liberdade e autonomia como indivíduo. Ao contrário, se você ficar dependente, que autonomia você tem? Quem trabalha com dependência química sabe, o indivíduo, a primeira coisa que ele perde quando ele se torna um dependente de substâncias psicoativas é a sua autonomia. Não é, Sérgio? Cadê a autonomia do indivíduo? Outro argumento que cai por terra. Tá? Então, basicamente é isso que eu gostaria de falar. Eu só gostaria de encerrar. Como vocês sabem, eu sou contra. Tá? Mas depois a gente conversa um pouquinho mais nas perguntas aí. Tá? Eu vou deixar para a gente, de repente, dar tempo para os demais colegas. Tá? Obrigado pela atenção. Tá? Obrigado, gente. Já pegando o gancho da apresentação do Claudemir, e parabéns, viu, Claudemir? Bem didático, foi muito legal. Parece até que você já trabalhou com comunicação, tá? Eu queria já passar a palavra para o Dr. Mário Sérgio para corroborar o que ele falou na prática e na sua vivência, principalmente na vara criminal e todo... Quantos anos? O senhor está já? 30? 30 anos. Então tem um pouquinho de experiência, por favor. Vou seguir aqui a tradição da coordenação de drogas e falar em pé também. Olha, obrigado, Paulo, obrigado, Dedé, obrigado a vocês por estarem aqui. É muito gratificante estar num painel com o Nelson, com o Claudemir, com o Rodrigo, com o Dr. Quirino e poder falar algumas coisas a respeito da questão das drogas, especialmente sobre a maconha, sobre a descriminalização, sobre a legalização. Eu queria até contar para vocês um pouquinho mais das minhas coincidências de vida com o Claudemir, além de trabalho e partilha de várias referências. O Claudemir e eu tivemos a feliz oportunidade de estudarmos num programa chamado Programa Humphrey, programa que dura aproximadamente um pouco menos de um ano nos Estados Unidos, um programa aberto a todas as pessoas profissionais em meio de carreira, que tenham experiências na área social, na área da educação, na área das drogas, na área do jornalismo, diversas áreas do conhecimento, que passam um período estudando e se aperfeiçoando nos Estados Unidos. E tanto ele quanto eu, certamente, meados de 2010, 2011, 2012, lá nós assistimos à questão da maconha medicinal, entre aspas, né, que já foi colocado aqui. Nós assistimos os processos em alguns estados do início da legalização da maconha. E nos bastidores, ali para quem está mais perto, nota-se que todas essas ações foram resultado de uma militância intensa das pessoas que queriam ganhar mais dinheiro com essa questão. E não havia preocupação, eu penso, alguma com a questão de saúde pública. O pano de fundo do uso medicinal da maconha, entre aspas, e também da legalização dessa droga, ela não passa por uma discussão acadêmica, científica, e nem do aspecto dos efeitos que isso pode gerar para a sociedade, mas está ancorada numa questão econômica. Nós vimos aqui em painéis anteriores a questão do dinheiro, dos recursos financeiros sendo vetores para você pensar em discutir a questão do ópio e de outras drogas, e do álcool, sem dúvida nenhuma, também. Mas, falando um pouquinho desse contexto, né,
é preciso que a gente pense que nós temos alguns estágios em relação ao que é que a legislação pode oferecer para o indivíduo, para a sociedade, como uma forma de controle no aspecto do direito penal para a questão do abuso de substâncias, especificamente das substâncias psicoativas. Vamos falar das drogas. Você tem ali a questão da chamada descarcerização, que é um palavrão, nome feio, né? Descarcerizar, tirar a pena de prisão de uma conduta. Nós temos a questão da despenalização, que é tirar essa conduta do âmbito do direito penal, e nós temos a questão da legalização. Então, como é que a gente está no Brasil, né? A gente fala sobre a questão de tornar um diálogo mais claro, né? O Brasil deixou de ter uma legislação que pune com pena de prisão as pessoas que são surpreendidas com pequenas quantidades de droga para seu uso pessoal. Isso quer dizer, a descarcerização em 2006 já se operou. Nós não temos pena de prisão para pessoas, repito, que são flagradas com pequenas quantidades de drogas e tem essa indicação que é para uso pessoal. Isso é fato. É só pegar a Lei 11.343 de 2006 e notar lá no artigo 28 essa regência, advertência, prestação de serviço ou frequência a cursos para lidar com a questão do abuso de substâncias. O que se discute hoje, né, é tirar o caráter dessa conduta de portar droga do âmbito do direito penal. E isso, né, nenhum dos governos brasileiros fez. Poderiam ter feito, mas não fizeram. Por quê? Porque realmente é uma questão complexa. Não é simples você deixar de ter ali um controle que quer queira ou quer não existe e reduz a oferta e reduz a demanda, e tornar isso algo que possa ser, de alguma maneira, acessível para as pessoas. Ou seja, né, precisamos ter esse controle, e esse controle, na minha concepção, está bem calibrado. Você chama esse indivíduo, chama essa pessoa, e coloca essa pessoa frente a uma autoridade, seja ela de polícia, seja ela do Ministério Público, seja ela da Justiça, o juiz, para que ele possa ali responder por aquilo que ele está fazendo. Evidentemente que ainda falta para nós, justiça brasileira, eu falo para mim, né, e todos os meus colegas que estão na área do judiciário, que ainda falta para a gente manejo e as estratégias para lidar com essa questão dentro do sistema de justiça. Porque nós deveríamos ser muito mais enfáticos em lidar com essa pessoa pelo aspecto da busca, da oferta para ele, de medidas e de intervenções que pudessem ajudá-lo, desde que ele desejasse, a enfrentar a questão da drogadição. Na justiça, raramente nós encontramos pessoas com a questão do uso recreativo, como se fala, ou do uso esporádico. Nós recebemos, na maioria das vezes, né, pessoas que já estão em uso nocivo, seja das drogas ilícitas, né, maconha, cocaína e outras drogas, como também do álcool. Porque raramente alguém que está fazendo esse uso supostamente controlado, recreativo, ele acaba se envolvendo em algum tipo de infração. E um dado que eu acho que é um grande orientador para as nossas ideias, é que quando a gente, né, profissional da área do direito, ali trabalhando na questão da parte criminal, quando a gente olha, lê o histórico da pessoa que está envolvida no delito, ou lê o histórico dos presos que estão na penitenciária, porque nós lemos isso chega para o promotor, um sumário de questões que a polícia coloca para a pessoa quando ela é detida, e muitas vezes isso também se faz no ambiente carcerário por uma avaliação do psicólogo, do assistente social,
do diretor do presídio. Então, nós temos essas informações que vêm individualmente nos processos. É muito frequente a gente encontrar essas pessoas que chegaram ao sistema de justiça. Não estou falando da posse de droga para uso próprio. Estou falando de crimes de médio e maior potencial ofensivo. Estou falando de roubos, estou falando de tráfico de drogas, estou falando de crimes de homicídio, estou falando de crimes patrimoniais violentos como um todo. Essas pessoas, elas têm, via de regra, relatos delas próprias que fazem o uso abusivo de substâncias. Uma avaliação delas. E quando há essas entrevistas com os presos buscando ali progressão de regime, benefícios, muitos deles exteriorizam isso. Então, eu considero que uma ação positiva, uma ação francamente favorável ao bem comum e à população, seria de nós termos nos ambientes judiciários apoio, orientação, ajuda, cuidado para as pessoas que têm problemas com abuso de substâncias e desejam ser, de alguma maneira, cuidadas. Fazermos conexões entre justiça, seja a pessoa está ali solta porque o crime não exigiu prisão, ou, no caso das pessoas que estão presas, é muito importante que nós desenvolvamos mecanismos para que essas pessoas sejam alcançadas pelo sistema de saúde, que se desenvolvam técnicas e estratégias para que essas pessoas que estão no sistema prisional, que a gente sabe que é bastante precário no Brasil ainda, que essas pessoas possam também receber orientação, auxílio, cuidado. Então, se nós retirarmos do âmbito da aplicação da lei penal a posse de drogas para uso próprio, nós não vamos eliminar a problemática que as drogas geram para as pessoas que estão envolvidas no crime. Seria uma ousadia falar que nós vamos resolver problemas, que nós vamos diminuir o encarceramento, que nós vamos criar condições de melhor situação de vida, de vivência para as pessoas que estão presas, detidas ou que respondem processos. Ou seja, né, os nossos esforços, eu faço isso na minha concepção, é que a gente tenha uma condição de avaliação de qual é o interesse que existe por trás da questão de você descriminalizar ou, eventualmente, num futuro, legalizar substâncias psicoativas, sejam elas quais forem, maconha ou outra. E outro ponto que seria do sistema de justiça estar mais preparado, estar mais atento, estar mais capacitado. Mas não fico sem dizer a vocês que é preciso que nós, né, como um todo, como aqueles que têm uma formação, uma orientação e têm um conhecimento a respeito da questão de álcool e drogas, não levemos para a justiça esse pleito, não levemos para as autoridades que isso pode ser feito. O juiz, o promotor, o advogado, eles trabalham muito mais isoladamente. E eles não têm conhecimento maciço e não têm uma assistência ainda razoavelmente estruturada para conhecer a rede de apoio psicossocial, para saber muito bem o que essa rede faz e para saber, eu penso, principalmente, qual é o papel da justiça nesse caso. Se a gente for olhar lá, uma das 13 recomendações do NAIDA para o tratamento eficaz, lá se fala claramente que as pressões da família, do emprego, do empregador e do sistema de justiça são eficazes para ajudar as pessoas a entrarem em tratamento e se manterem em tratamento. Imagine se a gente quiser daqui, né, falar, olha, vamos tirar as famílias da questão da drogadição. Família, a partir de hoje, não vai ajudar, não vai apoiar, não vai dar um suporte para que essa pessoa busque atendimento. Quantas pessoas que passam pelo problema de alcoolismo, drogadição,
já foram encaminhadas, ajudadas e apoiadas pelo patrão. Quantos empregadores foram diferenciais importantes na vida da pessoa que buscou iniciar um tratamento e entrar em recuperação. E eu tenho tido a grata satisfação de, nos últimos anos, encontrar algumas pessoas em recuperação cujo primeiro passo para ela iniciou-se por algum tipo de incidente, vamos colocar assim, envolvendo essa pessoa dentro da justiça. Um acidente de trânsito, uma prisão por porte de drogas que não levou essa pessoa à prisão, eventualmente uma situação na justiça de família, né, uma questão de alimentos, algo que acabou ali impactando essa pessoa, e a partir disso ele encontrou para ele um despertar para buscar um tratamento, um cuidado e iniciar a sua recuperação. Então, dentro desse contexto, né, como é que a gente pode lidar com a questão das drogas? Eu penso que essa questão tem que ser clara, né, e a política de drogas, quanto mais clara for, melhor. Tratarmos essa questão sem mistério, mantermos a norma que proíbe, sob pena de uma pena não prisional, a posse de droga para uso próprio, e trabalharmos no sistema de justiça, é o que eu faço, para que o sistema de justiça esteja melhor equipado, melhor capacitado, melhor olhando para a questão das pessoas que passam por ele e têm problemas de abuso de substâncias. O Free Mind é uma oportunidade maravilhosa para a gente conversar com pessoas, com profissionais, com todos que estão aqui, porque aqui vocês vêm do Brasil todo, vocês têm diversos e variadas aptidões. Então, do médico ao enfermeiro, ao terapeuta, ao profissional da área de segurança, ao profissional da área prisional, diversas pessoas, os voluntários que estão aqui, que são sempre extremamente solícitos com a questão, os membros dos grupos anônimos, todos vocês são uma rede que pode impactar e pode ajudar essa questão. Para finalizar, vou contar para vocês que uma dessas experiências que nós tivemos lá nesse programa que nós frequentamos, que é um programa aberto, está na internet, só procurar na Fundação Fulbright ali, as inscrições para o programa Humphrey. Eu participei e acompanhei em uma pequena localidade do estado da Virgínia, uma organização daquilo que eles chamam lá de Tribunal de Drogas. E o Tribunal de Drogas lá não nasceu, não cresceu, porque o juiz ou o promotor quis, mas porque a sociedade, a comunidade entendia que lidar com essa questão que passa pelo sistema de justiça, com uma abordagem estratégica, técnica e bacana, ela seria uma intervenção que economizaria dinheiro para os cofres públicos e levaria para a pessoa um cuidado, uma ajuda, um conforto, e há pesquisas americanas muito repetitivas que mostram quanto se economiza e quanto essas pessoas que passam por esse programa de Tribunal de Drogas, que é outra história, mas que só para a gente ligar como referência, quanto dessas pessoas permanece sem usar substâncias e continua levando sua vida. Meus amigos, muito obrigado, agradeço a oportunidade. Obrigado, Dedé. Antes de passar a palavra rapidamente para o doutor Quirino, Nelson, quando foi a fundação da Fazenda, essa história que você contou para a gente? 83. 83. Quando eu fui à Fazenda a primeira vez, em 2012, em setembro de 2012, que eu fui recebido por vocês, após uma ligação do Padre Haroldo, eram 90. Hoje, nós temos 144. Eu quero aproveitando a presença do Frei, que está lá no fundo, quietinho, do Nelson aqui, dizer para vocês dois que eu estou muito feliz mesmo, mas muito, muito, muito mesmo, de tê-los aqui esse ano. De verdade mesmo.
é algo muito forte no meu coração. E queria dizer para todos vocês que estão aqui, não desmerecendo todos os outros que aqui vieram, todos que estão nos dando essa oportunidade, mas dizer para vocês que o que eu ia buscar lá, talvez na Fazenda Esperança tenha sido o lugar onde eu mais fui, nessa cruzada para fazer o Free Mind, né? Quantas vezes vocês não me viram lá? Foi o lugar que eu mais fui. Não vou nem dizer que eu fui mais que no Palharodo, porque é caminho. São Paulo, Pinhal, aí também é bater em bêbado, né? Bater em bêbado é bom. Mas foi o lugar que eu mais fui. Por que lá foi o lugar que eu mais fui? Nem de longe eu fui lá, porque lá é o melhor lugar. Não é porque lá são 144 fazendas, não é porque são 13.500 ou porque mais de 20 mil passaram. É porque lá eu sempre encontrei um solo sagrado e uma força oracional muito grande. E lá eu sentia, e nada que sai do que saiu em 83, que chega a 90 em 2012, tem 144 em 2019, nada, a gente não pode sonhar que isso seja humano. Não dá, eu não acho que seja. E acho que a Fazenda Esperança deu para mim o maior exemplo de achar que tudo que nasce lá, nasce com a força para vencer dificuldades e quebrar barreiras. Foi por isso que há pouco mais de 4 anos, eu pedi ao Nelson e ao Frei num dia almoçando, e é por isso que eu queria falar antes de fazer essa provocação ao doutor Quirino. Eu falei para eles que era importante que a gente discutisse o assunto maconha, a liberação da maconha, lembra? A legalização da maconha. Ali, almoçando com eles, eu disse, eu estou vendo as coisas acontecerem, eu estou percebendo as movimentações, a sociedade não quer, isso é claro para todos nós. As pessoas querem nos inventar, querem nos convencer, fazer mentiras virar verdades, querem há bastante tempo. Eles querem dizer que maconha é remédio, que ela cura. Nós aqui sabemos que não. Mas quando eu disse para eles, e eles promoveram uma primeira reunião, lá na Fazenda Esperança, com várias pessoas, para a gente poder discutir um pouco esse assunto, eu fiz e pedi isso para vocês, não no respeito a lideranças que vocês têm no meio, mas principalmente porque eu confio muito na força espiritual daquele lugar. Porque isso é um combate, não vai ser nós aqui, poucos que sabemos que isso é um risco, que vai mudar a força de um lobby, que se não consegue vencer o Congresso, vai tentar vencer o STF, se não consegue, vai na Anvisa, e consegue. A que pese um mal maior tenha sido evitado, mesmo contra a vontade da sociedade inteira, esse lobby que é escondido e que tem gente, presta atenção, de todas as linhas ideológicas, a gente está vendo isso acontecer nas nossas barbas. Nós estamos enxergando isso, dia a dia isso está acontecendo. E nós, se não nos movimentarmos, se nós não pararmos de falar para nós mesmos, e é legal falar para nós mesmos, porque isso busca aprovação, não. O que nós precisamos é argumentar contra quem acha que a maconha é remédio. Nós temos que falar contra aquelas pessoas, mostrar para aquelas pessoas e convencer essas. E nós não vamos ter moleza da mídia. Nós vamos passar 4 dias aqui, 3.000 pessoas. Com todas essas pessoas aqui, nós não vamos ter uma só linha falando sobre esse tema. É importante a gente entender isso. E a gente precisa entender que essa fala, ela tem que nascer de dentro da gente, e a gente tem que falar com a sociedade de uma forma clara e efetiva. Buscar a orientação de quem pode nos dar, e aqui vai, doutor Quirino, a provocação, buscar na liderança, buscar em quem conhece, buscar em quem tem uma relação mais clara e direta com todo o nosso meio. Nós temos que entender qual é o caminho que nós devemos seguir. Vamos lá olhar o nome de cada cara da Anvisa para saber quem são os diretores. Vamos ver de onde eles são. Vamos botar os grupos do Amor Exigente no pé deles. Vamos botar as comunidades terapêuticas lá. Vamos fazer alguma coisa para mostrar para esses caras que são extremamente organizados. E são poucos.
Eles são muito menos de quem é contra. Eles são muito menos de quem não quer. A sociedade ainda não quer. Eles estão trabalhando de uma maneira que eles convençam a sociedade que isso é normal. E nós não podemos aceitar isso de uma maneira tão simples assim. Nós não podemos enxergar isso de uma maneira que não nos dê vontade de lutar contra isso de verdade e parar de falar para nós mesmos. Nós temos que falar para nós mesmos na orientação de como nós devemos agir. E aqui vem, doutor Quirino, o meu pedido para embasar e iniciar a sua fala. O que o governo federal, o que o senhor, como alguém que teve nos vários âmbitos, o que o senhor acredita que nós podemos fazer e quais são os caminhos que a gente pode seguir para tentar, de alguma maneira e de alguma forma, vencer esse lobby que ainda é fortíssimo. E dizer, Nelson e Frei, eu acredito muito que é só com Deus que nós vamos enfrentar isso. Presta bem atenção, é só com Deus. Rezem muito por isso, porque se não for com Ele, nós não vamos conseguir vencer. Nós acabamos de ver a Anvisa dando uma mídia, porque o que eles fizeram foi colocar um textozinho que virou uma mídia que está incutindo na cabeça das pessoas que maconha é remédio. É isso aí, só isso que eles fizeram. E todo mundo falou sobre isso na mídia. Todo mundo falou sobre isso na mídia. E a gente precisa, de alguma maneira e de alguma forma, lutar contra isso. Vamos lá. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado, Martelli, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no Congresso Internacional Free Mind e, nesta oportunidade agora, discutindo as questões concernentes à liberação da maconha no Brasil. Eu vou tomar liberdade de expor e discutir alguns argumentos, alguns já apresentados, outros não, mas, enfim, acho que a gente precisa ter uma discussão embasada nessa área, para que nós possamos entender que a flexibilização do uso de maconha não é saída para nenhum dos graves problemas que nós enfrentamos no Brasil nessa área das drogas. Então, essa é uma questão importante para nós conversarmos aqui. A primeira coisa que eu acho que é importante é ficar claro que maconha é prejudicial à saúde. Não só prejudicial à saúde, mas a maconha é prejudicial para as relações interpessoais das pessoas. A maconha é prejudicial também para o desenvolvimento pessoal e para o sucesso pessoal dos indivíduos que fazem uso dessa substância. Então, maconha é o principal fator de risco ambiental para quadros psicóticos, como, por exemplo, esquizofrenia. Isso é uma questão já pacificada na literatura científica internacional. Essa é uma questão importante para ficar claro. Existe, inclusive, um efeito cumulativo. Quanto mais maconha se usa, maior a chance de se apresentar quadros psicóticos como esquizofrenia. Quanto mais precoce o uso da maconha, maior a chance de se desenvolver esquizofrenia. Por quê? Porque o sistema nervoso central em formação é um alvo preferencial dos problemas nocivos da maconha. Maconha também é um fator de risco importante para a depressão, para a ansiedade. A maconha aumenta a evasão escolar. A maconha aumenta problemas no desempenho social das pessoas. E é, inclusive, um fator de risco importante para o suicídio. Ou seja, nós estamos diante de uma droga que causa problemas importantes para os seus usuários. Aqui eu não estou falando nem das pessoas que vivem consigo, estou falando problemas diretamente para o usuário. Eu cheguei um pouco mais cedo, quando fui convidado agora para participar desta mesa, e acabei presenciando o final da mesa que a antecedeu, e vi aqui, por exemplo, uma argumentação de que a proibição das drogas tem um caráter meramente moralista. Não é verdade. Não é verdade. A proibição das drogas acontece
por conta dos malefícios que as drogas causam para as pessoas e para toda a sociedade. Esse discurso de que isso daqui é uma questão moralista é um discurso de pessoas que têm na agenda pessoal, a agenda dos seus grupos, a liberação das drogas. Aqui vale uma questão interessante, a gente falar, por exemplo, de uma questão histórica relevante para a gente entender esse cenário, que é a guerra do ópio. Né? A Inglaterra comprava ópio na China, no Império Otomano, e vendia ópio, a Inglaterra vendia ópio para a China. A China chegou, por conta dessa situação, a um grau de degradação social tamanha que o governo chinês falou, olha, a gente não vai mais permitir a venda de ópio pela Inglaterra aqui no país. O que acabou, então, fazendo com que a Inglaterra se rebelasse contra a situação e invadisse a China, enfim, e lançasse essa ofensiva contra a China. A China, na verdade, acabou proibindo, enfim, a importação, então, do ópio levado para aquele país pela Inglaterra, por conta dos graves problemas sociais e por conta dos problemas pessoais que a dependência do ópio estava causando para a China. A dependência do ópio estava destruindo a China. Agora, é interessante, porque a Inglaterra, que queria que a população chinesa continuasse viciada e dependente do ópio, na Inglaterra não permitiu o seu uso. Então, essa é uma questão importante ficar claro para a gente. E aí não tem nada de moralista nessa questão. Essa questão é marcada pela degradação social que a droga causa. E por isso que a imensa maioria das sociedades do mundo proíbe as drogas. Aqui falou que isso daqui era por uma questão de uma moral calvinista. Pô, a China atual, a China comunista, proíbe as drogas. Não tem influência nenhuma da cultura moralista calvinista, por exemplo. Então, esse é um argumento que não pode mais colar nas nossas discussões. Tem outro ponto que eu acho que é importante, porque qualquer movimentação na flexibilização do uso de drogas em qualquer país acaba levando ao aumento do consumo dessas substâncias. Ou seja, sempre que se facilita o acesso a qualquer substância psicoativa, obviamente que se aumenta o consumo. Hoje, no Brasil, o álcool, o tabaco é muito mais utilizado, se tem muito mais dependência dessas drogas do que se tem, por exemplo, da maconha, do que se tem da cocaína, do crack. Por quê? Porque essas drogas, como o álcool, o tabaco, elas são legalizadas de mais fácil acesso e, por isso, então, que os problemas advindos do uso das substâncias, como, por exemplo, a dependência das substâncias, é maior. Então, essa é uma questão que é importante ficar claro que, quando se tem uma flexibilização do acesso e do uso dessas substâncias, o que acontece é o consequente aumento do consumo e aumento dos problemas advindos disso. Uma outra questão importante é que, como você tem o aumento do consumo, se tem também o aumento do mercado consumidor. E, que é uma coisa interessante, quando se legaliza uma droga, por exemplo, e ela tem o seu acesso oficializado, o que acaba acontecendo é que, para você comprar essa substância, você tem que pagar imposto. Se tem uma cadeia de produção, o que leva o produto final a ficar muito mais caro. Esse aumento de preço, na verdade, o que acaba fazendo é estimulando o mercado paralelo. Essa é uma questão importante, e é importante lembrar aqui, por exemplo, que mais da metade do tabaco consumido no Brasil é advindo de contrabando. Uma outra coisa interessante, que é importante a gente falar aqui, é que se nós liberarmos o uso e a venda, e legalizarmos a venda da maconha com preço mais alto, não temos dúvida, nós vamos aumentar o consumo e aumentar o mercado paralelo de venda. Ou seja, o que vai acabar simplesmente mudando é a tipificação de crime. Ao invés de ser tráfico, vai ser contrabando. Mas a gente vai manter o mercado paralelo criminoso nessa situação. E a gente vai aumentar, na verdade, o mercado de disputa do comando desse mercado paralelo, com
aumento da violência, com aumento de homicídios. Por exemplo, no Colorado, o estado americano que legalizou a maconha, houve um aumento importante da criminalidade, com certeza relacionado à legalização da maconha. Nós temos aumento, então, das organizações criminosas e toda a violência e toda a criminalidade em torno desse tema. Uma outra coisa que é importante, né, enfim, ficar claro aqui para a gente, é que quando a gente fala de legalizar uma droga, esse é um argumento importante que tem se usado, é que o narcotráfico vai receber uma pancada mortal e esses indivíduos, então, que estão no narcotráfico, vão, então, deixar de ser criminosos, né? Aqui a gente não pode ser ingênuo nesse debate. A gente não está falando aqui, quando a gente fala do narcotráfico, a gente não está falando de ladrão de galinha. A gente está falando aqui, na verdade, de indivíduos envolvidos no crime organizado. São criminosos de alto potencial lesivo para a sociedade. São indivíduos que, provavelmente, quando, se isso acontecer, tiverem dificuldades, eventualmente, o que não vai acontecer, como a gente já conversou, mas se tiverem dificuldade de exercer a sua atividade criminal ligada ao narcotráfico, vão migrar de atividade criminal, vão passar a exercer outras ações criminais. Então, essa é uma questão importante também para ficar claro aqui no nosso debate. Outros problemas, enfim, importantes aqui para a gente, por exemplo, no Uruguai, a gente teve o aumento do tráfico também de outras drogas. Por quê? Porque a gente teve um aumento, né, enfim, do tráfico da maconha, mas, na verdade, o tráfico de drogas não fica restrito à venda de uma única substância. Então, na verdade, nós tivemos no Uruguai também o aumento do tráfico de outras drogas, o que é uma situação bastante grave e que pode acontecer no nosso país também, se nós optarmos por seguir esse caminho. Problemas outros na sociedade, como, por exemplo, acidentes de trânsito. Essa é uma questão importante também e tem uma íntima relação com o uso de drogas. Obviamente que não só drogas ilícitas também, como álcool, mas é interessante porque eu trago aqui um estudo realizado pelo Instituto de Segurança Viária das Seguradoras dos Estados Unidos. Esse daqui é um estudo interessante, porque ele mostra que nos estados americanos do Colorado, Nevada, Oregon e Washington, esses estados americanos, houve um aumento importante de acidentes automobilísticos depois da legalização da maconha. Existe um estudo realizado aqui no Brasil pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mostrando que os condutores de carros que se envolveram em acidentes letais, nos últimos tempos, o uso de maconha por esses condutores era maior do que o uso de álcool. Ou seja, nós já temos problemas importantes ligados ao uso de maconha e o aumento de acidentes automobilísticos no Brasil. Se nós legalizarmos, fatalmente, essa situação irá piorar. Então, uma outra questão também, enfim, um outro argumento que se usa é que, se nós legalizarmos a maconha, as drogas, a gente vai conseguir uma diminuição das prisões que tem realmente aumentado no Brasil, principalmente por conta do tráfico de drogas. Essa é uma questão importante e interessante, porque realmente houve um aumento do encarceramento no Brasil, do encarceramento de dependentes químicos, muitos deles envolvidos no narcotráfico. Mas, na verdade, isso não aconteceu por conta da legislação. Como já foi dito aqui anteriormente, na lei de drogas, indivíduos que sejam flagrados comprando drogas, armazenando drogas, portando drogas, usando drogas para o seu consumo pessoal, hoje no Brasil já não são apenados com pena de prisão. Ou seja, esses indivíduos já no Brasil não são presos. Então, na verdade, é uma falácia hoje no Brasil esse argumento de que hoje a legislação brasileira, o Código Penal brasileiro, existe para prender o usuário de maconha. Não é verdade. Existe para prender quem está ligado a uma atividade criminosa, que é o do narcotráfico. Agora, a grande questão que aconteceu no Brasil, aí sim,
é que, por conta de políticas públicas inadequadas, ideológicas, essas pessoas com dependência química no Brasil ficaram fragilizadas, vulnerabilizadas, porque elas não recebiam tratamento adequado para o seu quadro clínico. Então, esses indivíduos com dependência química ficavam vulneráveis, entravam em conflito com a lei, porque muitas vezes buscavam atividades criminosas, como, por exemplo, o narcotráfico, para bancar sua dependência química e eram presos. Era isso que vinha acontecendo. Então, nós precisamos continuar trabalhando para ofertar tratamento, cuidado, reinserção social, recuperação para as pessoas. O caminho para diminuir encarceramento não é legalização das drogas. O caminho para diminuir encarceramento é ofertar condições apropriadas de cuidado e tratamento para as pessoas com dependência química e políticas públicas apropriadas de prevenção ao uso das drogas. Essa é uma questão importante também para ficar claro aqui nesse debate. Tem uma situação interessante, eu busquei aqui rapidamente um trabalho publicado pelo Instituto Trabalho, Terra e Cidadania, que estudou 36 países ao redor do mundo. E esse estudo mostrou que países que toleram o uso de drogas registraram um aumento do número de presos. Esse estudo mostrou que desses 36 países, 60% deles, que são países que toleram mais o uso de drogas, registraram um aumento do número de presos, e não a diminuição do número de presos. Por quê? Porque, na verdade, você tolera mais o uso de drogas, aumenta o número de pessoas usando drogas, essas pessoas acabam, infelizmente, aumentando a chance delas entrarem em conflito com a lei e de serem presas. Então, o problema de encarceramento em massa que está acontecendo no Brasil não vai melhorar se nós liberarmos as drogas no país. Tem uma outra questão também que acho que é relevante nós discutirmos aqui, ainda na perspectiva de saúde, é que a mortalidade causada pelo uso e dependência de drogas ilícitas é 10 vezes maior quando nós comparamos com a mortalidade do uso e dependência de drogas ilícitas. Por quê? Porque, na verdade, você tem um número maior de pessoas usando essas drogas e, obviamente, que a mortalidade pelo uso das drogas ilícitas é maior. Quando você liberar as drogas que hoje são ilícitas, fatalmente nós teremos também um aumento da mortalidade ligado ao uso dessas substâncias hoje ilícitas e, infelizmente, se nós liberarmos, em outro momento lícita. Então, quando nós comparamos mortalidade de uso de drogas lícitas com mortalidade de uso de drogas ilícitas, 10 vezes maior a mortalidade do uso de drogas lícitas. Outro aspecto importante aqui, que vem sempre à baila, é a questão dos impostos. Então, vamos liberar as drogas, porque nós vamos arrecadar muitos impostos. O Brasil, então, vai sair do buraco vendendo maconha, vendendo cocaína, plantando maconha, vendendo crack. É um equívoco. É um equívoco. O que acaba acontecendo é que, hoje no Brasil, uma das vendas que mais arrecada imposto para o erário público brasileiro é a venda do álcool. O Brasil tem vantagem recebendo os impostos advindos da venda do álcool? Claro que não. O que a gente gasta só na saúde, é 4 vezes mais para tratar dos problemas ocasionados pelo uso do álcool. Ou seja, essa ideia da gente ficar, achando que, não, agora a gente vai tirar o Brasil no buraco, fazendo o Brasil um plantation de maconha, a gente vendendo maconha e arrecadando imposto. Isso é uma falácia. Tem um estudo realizado no estado do Colorado mostrando esses mesmos números, nessas proporções. E no estado do Colorado, obviamente, que aumentou a receita advinda dos impostos, mas, na verdade, os gastos advindos dos problemas relacionados à maconha 4 vezes maior do que o imposto arrecadado. Então, essa é uma questão importante que a gente fique atento. Um outro aspecto é relacionado ao número de homicídios. Então, o Brasil é um país violento, e é verdade. No ano de 2017, nós fechamos com mais de 65 mil homicídios no Brasil. É um número vergonhoso e inaceitável. Não é possível nós aceitarmos uma sociedade que tem mais de 65 mil, uma sociedade que não está em guerra. Ou seja, são
irmãos matando irmãos. 65 mil homicídios. E parte considerável desses homicídios, obviamente, ligado ao narcotráfico. É uma questão interessante porque o Uruguai que legalizou as drogas. Então, no primeiro semestre do ano passado, de 2018, teve um aumento de 66% do número de homicídios. E parte considerável desses homicídios relacionados à guerra estabelecida entre organizações criminosas. Por quê? Porque no Uruguai aumentou o mercado paralelo, porque obviamente que a maconha legalizada, oficializada no Uruguai é muito mais cara do que uma maconha no mercado paralelo. Se aumentou o número de pessoas usando drogas, mas usando drogas no mercado paralelo, aumentou o narcotráfico, aumentou a violência relacionada ao narcotráfico e aumentou o número de homicídios no Uruguai. O Uruguai, que era um país pacato, hoje vem enfrentando problemas importantes de segurança pública. E aumentou também o número de roubos e o número de furtos à residência. Então, nós estamos enfrentando problemas importantes em relação ao uso da maconha no Uruguai. Uma outra questão interessante é a relação da maconha medicinal. A maconha medicinal é uma questão importante. Esse, na verdade, é mais um grande engodo que nós temos, né, e que a mídia insiste em nos vender essa ideia da maconha medicinal, né. E aqui eu vou tomar a permissão aqui para ler um trecho de uma nota pública publicada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, em 2016. Naquela ocasião, eu fazia parte da Câmara Técnica de Psiquiatria do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, e nós nós confeccionamos essa nota, e que diz assim: cabe esclarecer que o termo maconha medicinal, embora tenha um apelo cultural, não reflete o estado atual do conhecimento e o uso conforme essa designação não respeita os passos necessários aceitos nacional e internacionalmente para aprovação de uma nova terapêutica. Ou seja, o uso de maconha medicinal é completamente equivocado. Não se deve ser utilizado porque tecnicamente é errado. Continua a nota. A maconha contém diversos princípios ativos, dentre os quais apenas alguns apresentam indicações preliminares terapêuticas específicas. O CREMESP, né, então fala assim, no entanto, então assim, o CREMESP afirma não haver comprovações científicas de que haja algum uso efetivamente medicinal da maconha. O desenvolvimento de novos estudos que ofereçam evidências para eventual utilização terapêutica de canabidiol, que é um composto da cannabis, né, ou de outros canabinoides, receberá apoio do CREMESP. Contudo, a aprovação, nesse momento histórico, de usos na saúde de derivados de cannabis, para o qual os procedimentos consagrados para a liberação de medicamentos não foram respeitados, merece repúdio e grande preocupação deste Conselho. Ou seja, fica claro para a gente que existe a maconha, existe a planta, e essa planta, existem vários compostos, então, que são os canabinoides. Existe, por exemplo, o canabidiol, que existe comprovação científica de que é eficaz para alguns casos de epilepsia na infância, refratárias a outras abordagens terapêuticas, como síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut. Agora, para outras condições clínicas, em que pese os estudos, não tem indicação clínica. Outras substâncias, como, por exemplo, o THC, também não tem, hoje, evidência científica. Isso não é só uma posição do CREMESP, essa é uma posição, por exemplo, do FDA americano, que é a agência reguladora de medicamentos nos Estados Unidos, por exemplo, associações médicas, Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Nacional de Neurologia, ou seja, são entidades médicas que têm essa mesma posição. Ou seja, tudo que se tem feito no Brasil hoje é para enganar vocês, é para enganar a sociedade, com essa conversa de que existe maconha medicinal, e isso é simplesmente uma ponta de lança para se ampliar a venda de maconha e de seus derivados no país. É só isso. A grande questão é que no Brasil hoje nós temos enfrentado um lobby gigantesco no Congresso Nacional da indústria
da maconha. Eu mesmo participei de reunião no Ministério da Saúde, eu representando o Ministério da Cidadania, com empresas que querem explorar o mercado da maconha no Brasil. E não tem o menor interesse na saúde dos brasileiros. Os senhores podem ficar cientes disso. O interesse é simplesmente o interesse financeiro. É mais ou menos o que acontece hoje. A maior indústria brasileira hoje é a indústria do quê? De álcool. Ou seja, a gente quer que a segunda maior indústria do Brasil seja a indústria da maconha? Essa é a questão que precisa ficar claro para a gente. Não existe nenhum interesse outro que não interesse financeiro. O interesse não é na segurança pública, o interesse não é melhorar o homicídio, o encarceramento, melhorar a saúde dos nossos filhos. O interesse simplesmente é financeiro. Eu fiquei bastante, eu tenho participado de audiências públicas, irmãos Martelli, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e as 2 últimas audiências públicas que eu participei, eu fiquei bastante incomodado. Na audiência pública que eu participei no Senado, compondo a mesa comigo, estavam vários representantes da indústria da maconha no Brasil. Muitos representando empresas internacionais e outras empresas nacionais, de produtos que sequer são liberados, são legalizados. Ou seja, é um lobby gigantesco no Congresso Nacional. Uma outra questão que me impactou bastante foi uma audiência pública que eu participei na Câmara dos Deputados e vi lá todos os representantes da indústria nacional e internacional da maconha. E lá estavam, por exemplo, representantes de várias indústrias internacionais, principalmente indústrias canadenses. Mas uma coisa que me chamou a atenção era que alguns deputados, que em tese teriam uma pegada, um viés mais conservador, defendendo claramente a liberação da maconha no Brasil, vendendo que a solução para o Brasil sair da crise era plantar maconha, o Brasil virar um plantation de maconha. Caramba, eu fico com dificuldade de entender essa situação fora da existência de um lobby pesado da indústria da maconha no Congresso Nacional. Então, essa é uma questão também que a gente precisa ficar atento. E o lobby não é só no Congresso, é na imprensa. Nós pudemos acompanhar uma imoralidade na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo publicou várias matérias, em tese matérias jornalísticas, sobre a dita maconha medicinal, e embaixo, na mesma página, propaganda de indústria da maconha. Caramba, isso daí é imoral. Não dá para a gente aceitar uma situação desse tipo, como que um veículo de comunicação, como a Folha de São Paulo, se presta esse papel. Na mesma página, publicando uma matéria sobre o possível uso medicinal da maconha, e embaixo publicando matéria paga, propaganda da indústria da maconha. Isso é inaceitável. Outra coisa que é interessante também nessa questão do lobby é que várias entidades que defendem a liberação das drogas no Brasil, como, por exemplo, Instituto Igarapé, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Plataforma Brasileira de Drogas, Fiocruz, todas recebem dinheiro, todas recebem recurso do multibilionário Jorge Soros por meio da sua ONG Open Society. Ou seja, essas entidades também não estão preocupadas com o futuro do nosso país. Estão preocupadas em ganhar dinheiro do Jorge Soros por meio da sua ONG Open Society. É essa a situação que nós estamos enfrentando hoje no Brasil. Então, outra questão interessante aqui, né, enfim, essa questão de que o Brasil, então, é só começar a plantar e vender maconha que vai sair do buraco. Saiu um artigo agora recentemente no Financial Times, com o título "Canadá tem acúmulo de 400 toneladas de maconha após excesso de produção". Ou seja, liberou a maconha no Canadá, aí, então agora, vamos sair plantando maconha. Só que, na verdade, você tem um mercado oficial que não é um mercado que se aquece tão facilmente. Por quê? Porque é um mercado caro. O que se aquece facilmente é o mercado barato. É o mercado do CD pirata, não é o mercado de CD oficial.
Então, você está com uma superprodução de maconha no Canadá. Eu não preciso falar para os senhores para quem que esses caras querem vender essa maconha em excesso que está lá, né? Então, só para a gente ficar atento com essa situação. Saiu também recentemente agora uma reportagem na Gazeta do Povo chamada "Por que a legalização da maconha é um fracasso na Califórnia?". E aí, uma reportagem grande, interessante, que basicamente fala que a legalização da maconha é um fracasso na Califórnia, porque os californianos optam por comprar maconha do mercado negro, que é muito mais barato do que se comprar no mercado oficial. Ou seja, e aí a gente vai financiar o crime organizado, financiar toda a violência ligada a esses crimes. Outra questão que a gente precisa atentar também são os problemas outros advindos com o aumento da disponibilidade da maconha na sociedade. Então, nós temos tido uma experiência em estados americanos, como, por exemplo, Colorado, que liberaram o uso da maconha, o aumento importante da intoxicação de crianças, né, pela maconha. Por quê? Porque o pai vai lá e compra cookie de maconha. Ele quer comer a bolonha, que é o bolo de maconha. Então, ele vai lá, compra cookie de maconha, balinha de maconha. Você não precisa nem fumar mais maconha. Nos Estados Unidos, vários estados, você tem bolinha de maconha, você tem cookiezinho de maconha e tal. E aí o que acontece? O que acontece é que os pais compram essas parafernálias comestíveis, aí a criança vai lá, pô, gostoso, um bolinho. Vai lá e come o bolo de maconha do pai, chupa a bala de maconha da mãe. É isso que a gente vem enfrentando em estados americanos que liberaram a maconha. Nós temos tido um problema no STF também agora, no Supremo Tribunal Federal, que está querendo descriminalizar as drogas. Com um monte de argumento também furado, como a gente já viu aqui. A grande questão é que, se isso acontecer, fatalmente a gente vai ter um aumento da disponibilidade de drogas na nossa sociedade, aumento do consumo, aumento de dependência, aumento de todos os problemas relacionados ao aumento de uso de drogas que uma sociedade que flexibiliza o uso das substâncias pode ter. Daí é muito importante que nós continuemos, como sociedade civil, como governo federal, mobilizados para fazer frente a essa situação. Nós não podemos aceitar essa irresponsabilidade que o Supremo Tribunal Federal está prestes a submeter à sociedade brasileira. Nós, recentemente agora, organizamos a Marcha das Famílias contra as Drogas, e aqui, novamente, Paulo, eu te agradeço imensamente por abrir aqui no Congresso Internacional Free Mind a oportunidade. Nós reunimos as pessoas envolvidas nesse movimento, e nós precisamos continuar pressionando o Supremo. E o grande problema é que já está 3-0 para descriminalização. Mas o VAR vai entrar em campo, né? O VAR vai entrar em campo, sem dúvida. E aí a gente vai mostrar claramente que o lance está errado. Exatamente. Qual que é a questão? O Gilmar Mendes, por exemplo, no seu voto, votou pela descriminalização de todas as drogas. Os outros 2 ministros, Barroso e Fachin, eles ainda flexibilizaram e votaram, então, pela descriminalização da maconha. Mas a gente corre o risco da gente ter a descriminalização do Brasil, não só da maconha, não, de cocaína, crack, de todas essas porcarias. Ou seja, por uma questão que é um pseudo respeito à liberdade do indivíduo de usar drogas. E é interessante, o que motivou, na verdade, essa ação é uma ação de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. O que motivou essa ação foi que a Defensoria Pública de São Paulo tem um caso de um indivíduo que foi pego com maconha no sistema prisional. Caramba, né? Todo mundo que está preso, eu imagino que saiba que você não pode usar maconha na cadeia. Eu imagino, né? Mas na verdade, esse camarada foi flagrado com maconha no sistema prisional, e a Defensoria Pública, então, porque esse camarada foi submetido a sanções administrativas, foi pego com drogas, aí a Defensoria Pública de São Paulo veio com esse argumento que é inaceitável, de que, bom, então o indivíduo ele tem liberdade, como ele vai ser punido se o indivíduo tem que ser livre para portar droga, para usar droga, mesmo na cadeia, né?
Então, por conta dessa situação específica, a Defensoria Pública de São Paulo, também numa atitude irresponsável, entrou com essa ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e, por conta de uma situação específica com o indivíduo no cárcere, por causa de um preso que foi pego com droga no cárcere, a gente corre o risco de expor toda a sociedade brasileira a essa situação inaceitável, essa insanidade. Então, nós precisamos continuar empenhados nisso. É importante, o governo federal tem trabalhado, eu falei do Congresso Nacional, nós participamos efetivamente de articulações, audiências públicas no Congresso Federal, para trabalharmos para a não liberação das drogas no país. Na Anvisa, nós trabalhamos muito. Antes de ontem, a Anvisa acabou votando 2 processos que estavam lá para serem apreciados. Um era de registro de medicamentos, de produtos provenientes da cannabis, e o outro era para o plantio da maconha no Brasil, que era uma outra coisa inaceitável. Não fica difícil a gente imaginar que, se a gente liberar o plantio de maconha no Brasil, mesmo que para um eventual fim medicinal, que é uma grande balela, como é que a gente vai controlar isso? A gente mal e porcamente consegue controlar venda de CD pirata. A gente malemar consegue controlar coisas banais na sociedade. Como é que a gente vai controlar quem que está plantando maconha, se é para uso medicinal, se não é para uso medicinal? Então, nós tivemos uma ação bastante firme com a Anvisa, conseguimos fazer com que a Anvisa, então, mudasse de posição. Então, o processo de plantio de maconha foi arquivado, ou seja, a gente não vai ter plantio de maconha no Brasil. E a outra questão importante é que, diante do cenário, que era um cenário muito dramático, a resolução de registro de drogas não foi das piores. Tem questões ali que talvez precisam ser modificadas, alteradas, mas era um processo importante a gente também registrar medicamentos que podem realmente ajudar as pessoas. Tanto faz se são medicamentos advindos ou não da cannabis. A gente tem, por exemplo, os opiáceos, que são advindos da papoula, né, enfim, do ópio, heroína e tal. E não é por isso que a gente deixa de usar essas substâncias na medicina, né? Tem uma velha metáfora, uma velha história que se diz, né, para a gente entender um pouco essa situação, que um dos principais antihipertensivos, né, que a gente utiliza no Brasil, ele é advindo do veneno da jararaca, né? E é importante, né? Não é porque é do veneno da jararaca que eu não vou usar. Agora, claro que a gente não vai prescrever picada de jararaca para tratar pressão alta, do mesmo jeito que a gente não vai prescrever maconha para tratar nenhuma condição clínica, a gente não vai prescrever ópio para tratar nenhuma condição clínica. Então, essas questões precisam ficar bem claras. Então, o que o governo federal vem fazendo é tendo uma ação dura, firme, de articulação, de pressão no Congresso Nacional, na Anvisa e no STF. Mas é importante que toda a sociedade brasileira se conscientize da importância de também se mobilizar e de fazer frente a essas situações. Outra questão importante é que, em que pese todo esse movimento pró-legalização de maconha, de drogas no Brasil, não existe nenhuma enquete, nenhuma pesquisa, nenhum levantamento de opinião pública mostrando que a sociedade brasileira é favorável a isso. A sociedade brasileira é majoritariamente contra. Eu lembro de uma história, eu era membro do CONAD, ainda sou, do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, mas antes representando o Ministério da Saúde. E nós estávamos discutindo lá no CONAD a resolução do CONAD, resolução número 1 de 2018, que acabou, então, dando origem ao atual decreto presidencial que instituiu a nova Política Nacional sobre Drogas, agora nesse ano de 2019. Mas, em 2017, 2018, eu estava lá no CONAD discutindo essa resolução número 1 de 2018, e eu estava advogando para que entrasse no texto daquela resolução que a política sobre drogas no Brasil tinha que se posicionar claramente contrária à legalização das drogas no Brasil. E sabe por quê? Porque a sociedade brasileira é majoritariamente contra. Ou seja, a sociedade brasileira é contra e a gente vai legalizar as drogas no Brasil. E eu estava lutando ali para colocar esse texto, colocar isso, que a motivação era essa, que a sociedade brasileira é majoritariamente contra.
E aí tinha um camarada lá, representante do Conselho Federal de Psicologia, e esse camarada assim surgiu uma hora, falou, não, pô, mas discordo, não pode colocar isso. Eu falei, tudo bem, eu concordo em não colocar esse termo, se você me apresentar qualquer pesquisa de opinião pública feita no Brasil, mostrando o contrário. Aí eu abro mão da minha posição. É óbvio que isso daí acabou entrando como texto da resolução. Então, não dá para a gente ter uma sociedade que tem uma posição e a gente tem um arcabouço legal na sociedade que tem uma outra posição. Não faz o menor sentido, já que, supostamente, pelo menos supostamente, os nossos deputados e senadores nos representam. E, por fim, para finalizar isso tudo, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos no Brasil hoje, por conta desse grande movimento orquestrado, tudo isso que vem acontecendo no Brasil não é à toa. Esse movimento da maconha medicinal é uma ponta de lança para liberar não só a maconha no Brasil, para liberar todas as drogas. Existe um grande movimento no Brasil para que isso aconteça. E essa é uma questão importante porque tudo isso vem contribuindo para uma situação grave no Brasil, que é a diminuição da percepção de risco da população em relação ao uso da maconha. Hoje, não é incomum, infelizmente, em conversa, por exemplo, com jovens, nós temos jovens, por exemplo, que acreditam que maconha é menos prejudicial, por exemplo, do que um cigarro de tabaco. Por que isso? Por conta dessa propaganda toda, ou seja, maconha é medicinal, capaz de não só não fazer bem, mas capaz de eu sair ainda mais bacana ainda, do que antes de eu usar maconha, porque, maconha é um negócio tão bom que é medicinal. E não é, a gente acabou de ver, a gente acabou de discutir aqui, maconha causa malefícios importantes para o indivíduo. Então, nós precisamos ter clara essa questão. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje é que esse movimento todo, essa propaganda toda, está levando as pessoas no Brasil, principalmente as mais jovens, a ter uma diminuição da percepção de risco dessas drogas, se exporem mais a essas substâncias e, obviamente, serem vítimas de todos os problemas advindos disso. Então, era isso que eu gostaria de conversar com os senhores. Acho que são pontos importantes para a nossa reflexão e para motivar não só a reflexão, mas para motivar a nossa ação diante disso tudo. Muito obrigado mais uma vez. Uma salva de palmas, gente. Duas coisas. Eu sou da área de comunicação, então, assim, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, gente, vamos tentar. Existe um site aí, gordinho, põe no ar aí, um site chamado mitosementiras.com.br. mitosementiras.com.br. Lá vocês vão ter todas essas argumentações que o Dr. Quirino fez. Foi o site que nós, um grupo lá com o Dr. Quirino, desenvolvemos para fazer uma pressão em cima do STF. Então, se vocês querem um pouco de conhecimento sobre tudo que ele falou, tem lá no site mitosementiras.com.br.